aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Hoje, temos como convidados José Genuíno, ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, e também o professor, historiador, cientista político, Walter Pomar, para estar conosco aqui, para debater e refletir a respeito das movimentações que as forças populares na América Latina, em particular, na América do Sul, né, inclusive a partir da eleição do movimento ao socialismo na Bolívia, diante do que está ocorrendo, das movimentações que estão ocorrendo no Chile, da eleição, né, na cidade de Montevidéu, por parte da Frente Ampla, as forças populares não estão adormecidas. O fascismo, que tenta se impor, não tem essa capacidade diante de forças populares devidamente organizadas e conscientes e preparados para a luta e para a resistência. É isso que hoje nós vamos estar debatendo aqui. Zé Genuíno, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A palavra é sua. Bem, boa tarde, companheiros e companheiras. O grande desafio da luta pela democracia, nesse quadro de eleição e nesse quadro de ressurgimento da luta popular e de algumas vitórias parciais na América do Sul, é exatamente a questão primordial e principal, é o momento político que nós atravessamos. Um momento em que a luta pela democracia, ela tem que enfrentar a conjugação de vários objetivos. O primeiro deles é a oposição global e sistemática a uma construção de um regime autoritário, conservador, que vem do golpe de 2016, passando pela prisão do Lula, pela eleição de 2018 e pela instalação de um governo oligárquico, conservador e autoritário, atendendo aos interesses hegemônicos do capital monopolista, da oligarquia financeira, submetendo-se à hegemonia norte-americana. Portanto, nós temos que enfrentar esse problema. E, ao enfrentar essa questão, que eu coloco como a primeira, é exatamente construir uma oposição clara, sistemática e global a este governo, às suas políticas, a isso que ele vem fazendo em relação a desmontar e, ao mesmo tempo, ocupar. Exerce um poder através do sistema de justiça, do sistema midiático corporativo, da tutela militar e procurando, agora, recentemente, fazer uma grande acomodação política via Congresso Nacional com o Centrão e buscando construir uma força política com as oligarquias estaduais. Um governo que busca, ao fazer esse tipo de governabilidade, destruir direitos sociais, destruir melhores condições de vida, destruir instituições e fazer a política que atende aos monopólios e à financiarização. Nesse sentido, é um governo que, apesar de ter a aceitação pelas pesquisas em torno de 40%, de ter uma mobilização militante de extrema-direita, apesar de ter um certo consenso com o programa neoliberal dirigido por Guedes e ter a força da hegemonia americana, é um governo que tem hoje, é só ver as pesquisas, um certo repúdio, uma negação da maioria da população. Maioria que eu digo mais de 50%. É tanto que a rejeição desse governo nas capitais, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, é algo notável. Neste sentido, é importante a gente levar em conta que, diante da crise sistêmica que nós estamos vivendo, a crise sanitária, a crise econômica e social, a crise ambiental, a crise internacional, e eu digo até a crise cultural, civilizatória, nós só podemos enfrentar esse governo se tivermos uma construção
política para enfrentar a crise das suas várias dimensões, porque é uma crise em várias dimensões. Por outro lado, a tendência é essa crise se agravar. E nós já estamos vendo a discussão sobre a vacina, toda a discussão sobre o enfrentamento à pandemia, as medidas a serem tomadas. O programa neoliberal fundamentalista é transformar o teto de gastos em cláusula pétrea para garantir a segurança dos que aplicam nos títulos da dívida, dos que querem o orçamento primário, daqueles que querem preservar os interesses da oligarquia e dos grandes monopólios. Aliás, hoje saiu uma matéria interessante sobre a força dos monopólios nas plataformas digitais. Nesse sentido, é um governo que, apesar de ter a força de ter sido vitorioso numa eleição manipulada e estar construindo, ocupando as instituições do Estado, é um governo que não tem a maioria. Eu digo que o Brasil hoje vive uma certa crise institucional, porque ninguém tem a maioria consolidada, uma maioria, vamos chamar no sentido hegemônico. Ele tem maioria, vamos dizer assim, por aceitação, mas não uma construção ativa, sistemática de apoio. Nesse sentido, a própria situação exige e está colocando sinais de vitalidade que você colocou aí para as forças de esquerda e centro-esquerda. Veja bem o que está acontecendo em algumas capitais em que a esquerda não foi liquidada, ela é protagonista, seja com o PT, seja com outros partidos de esquerda. No caso de São Paulo, Belo Horizonte e Minas Gerais, os candidatos apoiados pelo núcleo duro do capitão não estão com condições de ganhar a eleição, tá certo? Não estou dizendo que são todos progressistas. E há necessidade uma possibilidade das forças de esquerda se colocarem com certo protagonismo. Para isso é necessário uma certa polarização política contra o governo. Essa polarização, para nós, é fundamental com fora Bolsonaro, não apenas no sentido de viabilizar essa ou aquela votação do impeachment no Congresso, mas o fora como no sentido de que, com este modelo e com esse governo, nós somos oposição radical, global, e não tem possibilidade de qualquer tipo de negociação. E também com a centro e com a direita, que busca se diferenciar nos métodos, mas busca a defesa do programa econômico dirigido por Guedes. Nesse sentido, eu acho que há condições políticas para uma frente de esquerda crescer. E nós não vamos confundir frente de esquerda, que tem que ter um programa, com algumas alianças pontuais. Por exemplo, a aliança pontual que se dá em torno da vacina, que se deu em torno do Fundeb, que pode se dar em outras questões, é pontual e episódica. Mas se nós não tivermos uma frente de esquerda com nitidez programática que enfrente a questão da radicalização da democracia, a defesa intransigente dos interesses populares, a defesa das medidas de enfrentamento da crise sanitária e da crise econômica e social, que questione, que se choque com o modelo monopolista, neoliberal, e que indique claramente uma perspectiva de futuro, que é o socialismo, eu acho que nós não vamos acumular. Por isso, meus companheiros e companheiras, que nós temos que nacionalizar o debate neste quadro da eleição. Eu participei de algumas discussões aqui em São Paulo, de candidatos a vereador, discutindo a experiência da vitória na Bolívia. E veja bem, porque as coisas estão muito interligadas, não dá para separar mecanicamente. Pelo contrário, nós temos que ligar. Por isso que eu acho, para concluir, companheiro Jorge, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que disputar politicamente e disputar politicamente e depois ganhar eleitoralmente. E ao ganhar eleitoralmente, primeiro, disputar politicamente. Segundo, ganhar eleitoralmente. Terceiro, governar com um programa de defesa dos interesses do povo, defesa radical dos interesses do povo. Um programa que mude a vida das pessoas, um programa que questione a ordem, um programa que não se acomode nos estreitos espaços desse modelo econômico e desse modelo político. A luta institucional, ela tem que organizar a luta popular. Nós não podemos criar uma prioridade da luta institucional. Tem que combinar a luta social com a luta institucional. E a Bolívia nos ensina. A experiência boliviana mostrou que a resistência popular, particularmente da população indígena, foi fundamental para derrotar o golpe.
Não foram articulações ao centro, não foram articulações por cima, foi a articulação radicalizando o princípio da soberania popular. E, finalmente, que eu já estou no tempo para concluir, eu acho que é fundamental a gente organizar a resistência popular com formas alternativas de luta, porque a tendência desse modelo econômico, o modelo econômico organizado pelas concepções neoliberais, é desidratar a democracia, transformar a democracia, o Estado de Direito, em mercado de direito, transformar a democracia em número e as pessoas em coisa. Se nós não fizermos esse questionamento do ponto de vista de um programa com radicalidade, nós vamos ficar nas estreitos limites, porque, diferentemente de 88, que a janela era estreita, mas nós alargamos, hoje a janela é mais estreita ainda. Portanto, o sistema não está disposto a fazer concessões significativas. Ou nós só temos um caminho, e eu recupero, Jorge, o que você colocou aí sobre os nossos debates. Ou a gente resgata o sentido da luta, da mobilização, da organização popular, da frente democrática, progressista de esquerda, ou então nós vamos ficar apenas prolongando essa derrota. Eu acho que nós estamos vivendo um momento importante e, considerando que a fase nossa é de acumulação de força dentro de uma perspectiva estratégica, mas nós temos que ter iniciativa tática, saber afrontar e enfrentar esse bloco político que defende esse interesse econômico numa perspectiva de mudança radical e profunda. Esta mudança radical e profunda, e eu acho que essa questão certamente o Walter vai desenvolver com mais detalhes, pressupõe, exige uma aliança, uma frente, não aliança, uma frente orgânica, com um programa entre as forças de esquerda. Um programa que sinalize claramente a ruptura com esta ordem política, tendo em vista uma nova repactuação do Estado Democrático de Direito, que só poderá ser viável através de uma Assembleia Nacional Constituinte como fruto desse processo de luta, de mobilização e de organização. Eu acho que esse é o momento importante para a gente se situar e centrar bem as nossas perspectivas políticas para recolocar o otimismo, a militância, o ânimo, a audácia, a coragem como uma perspectiva. Vamos derrotar o ceticismo, o pessimismo, o individualismo, construindo uma postura militante, altiva e ativa. Isso é a minha contribuição aqui para o debate. Muito obrigado. Ô, Zé Genuíno, nós é que temos que agradecer, porque eu estou muito feliz em ouvi-lo, porque exatamente é isso que aqui no SOS Brasil Soberano nós temos tentado trabalhar dentro de um processo de conscientização. Para nós, o socialismo é a solução, é a organização das massas populares que é o caminho para se chegar ao socialismo e superar essa barbárie em que vivemos hoje. Esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, patrocinado pelos sindicatos engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Agora eu quero passar para o Walter Pomar. Walter, já antecipando, o Genuíno falou, olha, como fazer essa mudança, o Walter vai nos apresentar. Então eu já estou passando para você, Walter. Fica à vontade aí para expor para a gente, depois disso tudo que o Zé Genuíno já nos colocou. Tá bem. Bom, boa tarde, Jorge, boa tarde, Genuíno, boa tarde a quem estiver acompanhando e cumprimento quem estiver assistindo esse programa outro dia e outra hora. Veja, o nosso tema aqui é eleições municipais e a retomada da democracia, né? Eu sempre tomo cuidado com a expressão retomada, porque parece que a gente tinha democracia antes, né? No Brasil, na América Latina, no mundo. Na verdade, a democracia sempre foi muito limitada no mundo inteiro, na América Latina e no Brasil. Para as classes trabalhadoras, não se trata apenas de retomar algo que havia, se trata de construir algo novo, né? Não é apenas porque sob capitalismo tem desigualdade e a desigualdade impede a democracia plena, é mais do que isso. Quer dizer, aqui na América Latina, por que é que a democracia burguesa sempre foi limitada e volta e meia tem golpes, ditaduras? Por quê?
Porque na condição de capitalismo dependente, que é a nossa, é muito difícil para a classe dominante ter uma hegemonia sólida, estruturada, como ela conseguiu, por exemplo, na Europa ou em alguns momentos nos Estados Unidos. É muito difícil. Aqui, o uso do porrete e do engano tem que ser muito mais frequente, porque as condições objetivas, as condições materiais são muito ruins. A grande diferença, ou melhor dizendo, o grande diferencial da exploração capitalista na periferia é a superexploração da força de trabalho, é a escravidão, é pressionar o trabalhador do campo, é submeter o trabalhador assalariado a salários baixos, jornadas muito longas. Óbvio que se tem democracias, tem liberdades democráticas, rapidamente esse povo vai se manifestar a favor dos partidos e das candidaturas que se opõem à ordem. Então, eles são levados a continuamente acabar com as liberdades democráticas. Isso é uma constante. Então, o nosso problema não é retomar o que havia, né? É construir uma democracia popular mesmo. Segundo aspecto que eu queria chamar a atenção é que a conjuntura em que a gente vive, a conjuntura mundial, é muito tensa. O conflito entre Estados Unidos e China e o conflito dentro dos Estados Unidos é brutal. O conflito entre Estados Unidos e China tem a ver com o fato de que a China superou os Estados Unidos no terreno econômico e a única maneira dos Estados Unidos fazer a pasta voltar para o tubo é indo para a guerra. E os Estados Unidos estão numa tensão interna muito grande, não só entre o povo e a elite, mas dentro da elite. É só ver a eleição Biden-Trump, que se resolve agora no dia 3 de novembro, talvez com o Trump perdendo no voto e entrando na justiça, criando uma crise brutal. Então, veja, isso repercute, isso aumenta a tensão aqui na América Latina. Para nós, falando muito claro, quanto mais confusão nos Estados Unidos, melhor para nós. Porque se eles estiverem ocupados, olhando para outra região do mundo, olhando para os seus problemas, aumenta a margem para a gente se movimentar aqui. Mas se movimentar em que sentido, né? Veja o caso concreto, por exemplo, da Bolívia, né? Nós obtivemos uma imensa vitória, por vários motivos, porque a direita boliviana se uniu para dar o golpe, mas se desuniu na hora de governar, se desuniu na hora de apresentar a candidatura, porque a situação econômica e sanitária na Bolívia está um desastre, porque os Estados Unidos estão ocupados com a sua eleição e não puderam acompanhar, mas principalmente porque o povo da Bolívia lutou todos os dias, desde o golpe até agora. Ou seja, não foi a eleição em si que permitiu a retomada da democracia. As urnas registraram a mobilização que havia nas ruas. E agora o desafio é que se altere a institucionalidade para impedir que novos golpes venham. Porque, veja, se ganha a eleição e os instrumentos dos golpistas continuam intactos, amanhã vai ter outro golpe. É só uma questão de esperar eles terem a circunstância, a possibilidade e vão de novo fazer o que sempre fizeram na América Latina. Por isso, o desafio da esquerda é luta, viabilizar vitórias institucionais e alterar as estruturas, especialmente comunicação, sistema judiciário, forças armadas, fazer mudanças estruturais que esvaziem o poder da classe dominante e aumentem o poder dos setores populares. Quando o Genuíno fala de Assembleia Constituinte, tem a ver com isso. Né? Não é só uma palavra de ordem assim boba que a gente... Não, é uma ideia essencial. Se nós ganharmos eleições, temos que usar a força para reestruturar a institucionalidade, para enfraquecer os instrumentos que levam a classe dominante a governar e a derrubar a democracia o tempo todo. O que está acontecendo na Bolívia, o que aconteceu no Uruguai, o que eu espero aconteça no Chile domingo agora, as mobilizações na Colômbia, são sinais do quê? São sinais de que o pulso pulsa. Ou seja, que essa onda reacionária que começou depois da crise de 2008 não foi suficiente para nos esmagar. Porém, a gente não deve superestimar também esses resultados. A questão não é só que o pulso pulsa, é saber se a mão do povo vai ser capaz de esmagar esses caras. Vamos falar claro, ou o povo, quando reconquista os governos, é capaz de fazer valer de verdade a sua vontade, ou, insisto, vai ser o tempo todo sístole e diástole, tá certo? Então, para nós é muito importante que aqui no Brasil se extraia as lições disso. Essa eleição municipal agora, por exemplo, é uma eleição muito difícil, porque são 5.000 municípios, porque as forças conservadoras estão conseguindo levar o debate para outras questões que não o debate nacional, e na esquerda, em muitos locais, a esquerda está
na defensiva, ao invés de nacionalizar o debate. Como o Genuíno falou, a gente só consegue construir uma maioria política com disposição de mudar o Brasil se a gente colocar o debate local ligado ao debate nacional. E é extremamente fácil fazer isso. Tá, mas esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Hoje debatendo, né, essa profunda reação das forças populares na América do Sul, que nós vimos agora recentemente na eleição na Bolívia, estamos vendo no Chile e estamos vendo também no Uruguai e diversos outros lugares, e aqui no Brasil estamos organizando as massas para isso. Walter, Genuíno, vocês tocaram em pontos diretamente relacionados às instituições desse Estado atual em que vivemos. Essas instituições políticas, tanto o governo, veja, hoje temos um governo federal, né, que maltrata a população, subestima a população. Quer dizer, é um governo, né, que é um governo mau, diria assim, perverso. Temos um legislativo que é completamente indiferente e simplesmente representa os interesses, né, dos donos do dinheiro, né, do agronegócio, dos grandes empresários e principalmente dos bancos. E temos um judiciário, né, que, na maior parte das vezes, como no caso do Supremo Tribunal Federal, né, muito, muito distante da realidade da população. Ou seja, a população brasileira hoje, né, está assim, completamente desprotegida nesse Estado. Genuíno, queria direcionar para você e também depois para o Walter, tá? Como chegar nas massas para refundar esse Estado no Brasil? Olha, Jorge, esses dias eu estava relendo uns textos sobre a crise e eu encontrei uma frase para mim muito interessante do Lênin. Ele disse que nos momentos de crise, a economia é a política concentrada. Qual é o grande conflito que hoje separa as classes e a disputa política? É o conflito sobre a riqueza. Uma minoria com muita riqueza e superexploração. E aqueles que defendem a igualdade, a liberdade, os direitos. Então, a questão da democracia, o Walter colocou bem, ela tem que incorporar conteúdo. Por exemplo, nós temos hoje um processo perverso aqui, que é o seguinte: além de um governo mau, além de um governo perverso, é um governo que não tem nem liturgia nas instituições. Essa está se locupletando de uma maneira sem pudor. A própria cobertura que a grande mídia faz é uma cobertura condescendente. Um dia desse eu estava vendo uma cobertura sobre a eleição na Bolívia e os caras não falavam a palavra movimento ao socialismo, eles falavam só MAS. Tinha medo de falar movimento ao socialismo. Portanto, esse conluio político vai agravar profundamente, porque, Jorge, as instituições que foram criadas em 88 com a Constituição, elas foram liquidadas politicamente com o golpe, com a relativização dos direitos e garantias, com a supremacia do judiciário sobre o Congresso Nacional, e aí vejo o exemplo de suspensão de mandato, com a tutela e o corporativismo militar acentuado, e, evidentemente, com a criação de instituições da alta burocracia civil do Estado, AGU, CGU, Ministério da Justiça, com o sistema brasileiro de inteligência que compõe, no meu modo de entender, um conceito autoritário e conservador. Nós temos que refundar as instituições. E para refundar as instituições, só através de um processo de luta, de enfrentamento. É claro que hoje eu falo enfrentamento e afrontamento, dentro de uma perspectiva de acumulação de força. Porque se nós não sinalizarmos que é necessário, veja bem, e aí eu deixo claro essa minha posição, até porque faz parte de uma avaliação que eu tenho. Quando a esquerda passa pelo poder e não muda as estruturas do Estado,
ela será a primeira vítima desse golpe. Portanto, não vamos ter ilusão. Quando nós não mudamos as estruturas de Estado, o golpe é mortal. Veja o exemplo do Chile com Pinochet, o exemplo do Chile com a concertação, e agora vem aí. Veja o próprio exemplo da Bolívia, veja o exemplo do Equador, veja o exemplo do Brasil, e veja, diferentemente disso, o exemplo da Venezuela. Portanto, ou nós disputamos o poder para fazer as mudanças estruturais, e o poder que eu estou me referindo aqui são as estruturas de poder, de força política. É claro, com a construção de uma maioria social, movimento social, não é através de aventura coisa nenhuma. Essa é a questão que está colocada, porque hoje, nos limites econômicos da superexploração, da financiarização dos grandes monopólios e esse capitalismo dependente, a margem de manobra é muito estreita e eles não estão a fim de fazer concessões significativas. Portanto, nós temos, de um lado, o agravamento da crise. O agravamento da crise econômica, sanitária e política vai levar alguns setores da esquerda a confiar em governo de salvação nacional, que é suicídio político. É suicídio político. Ou nós construímos uma alternativa que coloque um programa, a soberania nacional, a questão da integração sul-americana, a questão do Estado do bem-estar social, a questão de recuperar o papel do Estado. Como é que nós vamos enfrentar essa questão das vacinas sem patente, a questão do SUS, a questão da educação, a questão da criação de emprego? Isso significa que o nosso programa, Jorge, ele é centralmente um programa anticapitalista, porque esse é o dilema crucial que nós estamos vivendo hoje. E esse dilema, está aí o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo em alguns países da Europa, está acontecendo aqui, o que está acontecendo. Ou nós mobilizamos a população para essa consciência, ou então nós vamos ficar marcando posição, disputa um mandato, um vereador aqui, um prefeito acolá, mas do ponto de vista da mudança estrutural, nós temos que ter um programa que sinalize mudanças estruturais. Isso significa novas instituições. Criar uma nova institucionalidade com base no princípio da soberania popular. Nós temos que radicalizar a soberania popular. Seja através dos mecanismos de democracia participativa, conselho, por exemplo, em prefeituras, orçamento participativo, seja através da ação direta, da mobilização direta. Portanto, nós vamos viver um quadro, Jorge, de crise. Essa crise vai se prolongar, não vai ser resolvida a curto prazo. Ô, Jesuíno, você tocou aí realmente, né, no ponto central. Hoje, a população brasileira, eu diria até a população universal, não tem felicidade. O desemprego bate, as pessoas não têm trabalho, né, as pessoas estão doentes, as pessoas não têm segurança. Quer dizer, esse modelo que está aí, que até então tem prevalecido, ele só tem levado tristeza, angústia para o homem e para as mulheres. Walter, como organizar as massas e como chegar até elas para fazer essa refundação do Estado? Prosseguindo aí a questão do Genuíno. Veja, eu queria começar pelo seguinte: a gente parte de uma situação aqui no Brasil, que tem duas variáveis fundamentais. A primeira é o capitalismo brasileiro, ele não consegue incorporar em condições satisfatórias uma parcela muito grande da população. Quer dizer, grande parte da população brasileira vive no limiar da miséria, com salários muito baixos, em condições de moradia péssimas, sem acesso a serviços de saúde e educação mínimos. E isso ocorre não nos últimos anos, mas no último século. Ou seja, apesar de mais de 100 anos de desenvolvimento capitalista no Brasil, a gente não conseguiu construir aqui um patamar de incorporação da população parecido com o que existiu na Europa em alguns momentos, né? Basta comparar o salário de um trabalhador de uma metalúrgica estrangeira, com filial no Brasil, mas com sede na Europa, para ver que os salários aqui são mais baixos. Então, essa é uma variável fundamental. O capitalismo periférico, o capitalismo brasileiro, ele tem uma capacidade de incorporar muito baixa. Portanto, ele gera uma insatisfação muito grande.
E por isso, como eu já falei na questão anterior, eles recorrem tanto a mecanismos de exceção, a ditaduras, mas por isso também eles recorrem tanto a mecanismos de extrema-direita, conquista da população via religiosidade fundamentalista, crime organizado, etc, etc, etc. O outro elemento que tem que ser levado em consideração é que a esquerda brasileira é muito poderosa. A gente não deve subestimar a nossa força, né? Nós tivemos a força suficiente para polarizar todas as eleições presidenciais ocorridas no Brasil desde 1989 até 2018. Mas veja o detalhe. A gente chegou a polarizar as primeiras eleições porque nós tínhamos muita força social acumulada. E depois a gente foi combinando força social acumulada com presença nas instituições. E a partir de um certo momento, a nossa ênfase passou a ser a presença nas instituições. E a força social foi desacumulando. Prova que quando os caras deram o golpe em 2016, a gente não conseguiu empatar nas ruas com eles. Então, o nosso grande desafio é entender que é preciso construir um contrapoder popular. É preciso ganhar as instituições, com certeza. É preciso disputar eleições, com certeza. É preciso ter mandatos parlamentares e governos, com certeza. Mas se não tiver um contrapoder popular, uma contra-hegemonia organizada, não vai. E como é que faz isso? A primeira coisa é estando junto do povo. Porque, veja, se você vai a qualquer bairro periférico hoje, você encontra, com certeza, igrejas pentecostais, você vai encontrar, com certeza, pontos de tráfico, você vai provavelmente cruzar com um carro da polícia passando. Dificilmente você vai ver um centro de saúde ou uma escola municipal, mas é quase impossível você encontrar um centro popular, uma casa que representa os interesses do sindicato, do movimento, do partido de esquerda. Esse é o problema número 1. Então, na minha opinião, tem um trabalho a ser feito que é ocupar a periferia, ocupar os espaços onde o povo está. Ô, Walter, você e Genuíno estão tocando em pontos que nós aqui no SOS Brasil Soberano defendemos. Para nós, soberania, foi como os dois falaram, é soberania popular. E aí você coloca um problema central. Veja bem, o pensamento das Forças Armadas ao longo da história do Brasil é um pensamento conservador. Essa pauta do politicamente correto, essa pauta do marxismo cultural, essa pauta da revolução permanente, essa pauta da aliança com os Estados Unidos, isso é do pensamento dominante. Por quê? Porque não há uma formação militar nas escolas, nas instituições, de fundação de uma visão democrática do Estado. Há uma autonomia exagerada dos militares dentro do Estado, sempre conseguiram isso. E há um corporativismo que sedimenta essa autonomia, que são os privilégios, os interesses, os salários, as obras, etc. E hoje eles exercem uma espécie de tutela combinada. É uma força autoritária, que, no meu modo de entender, dá respaldo político, que é a força, e faz com que o processo autoritário tenha na toga, na farda e no microfone do aparato midiático 3 instrumentos poderosos de dominação. E o Congresso vira só órgão homologatório. Eu acho que é necessário reformular profundamente. Aliás, Jorge, eu li agora, acabei de ler um artigo no Intercept de um especialista sobre a questão da formação dos militares. Ele bota o dedo na ferida. Por que eles não querem discutir, por exemplo, a Comissão da Verdade? Porque eles acham que estão acima de todos e de tudo. Por que eles não querem discutir os princípios de formação? Porque eles acham que eles é que têm que se formar e não o poder civil. Por que eles não aceitam o poder político que emana da soberania popular dirigir as Forças Armadas? Porque eles acham que são um poder que tutela. Portanto, esse é um grande desafio para a luta da democracia no Brasil, que nós não resolvemos. Na Constituição de 88 ficou o artigo 142, na Constituição de 88 ficou a questão de uma visão ideológica de pátria, porque nação é a comunhão de interesse, de destino, é povo, conflito,
Vamos dar uma visão mais ampla e demorar agora a pátria, como se fosse o patrimônio deles, em nome da pátria, tudo pode ser feito. Nós temos que enfrentar essa visão autoritária. Portanto, esse é um grande desafio. É o mesmo desafio que a gente vai também enfrentar no Poder Judiciário, porque esse ativismo judicial que resgata o conservadorismo histórico e dá funcionalidade às exigências do neoliberalismo, Jorge, qual a medida econômica, social, que mexe com os interesses do capital, foram enfrentadas e derrotadas pelas instituições jurídicas? Nenhuma. Essa questão dos militares é grave, porque nem os valores da nova república eles aceitaram, Jorge. Nem os valores. A transição foi uma transição falhada, uma transição frustrada, porque ela não mexeu nessas estruturas, não mexeu. Depois vem a questão, por exemplo, de resgatar a ditadura pelas vozes das ruas em 2013. Depois veio essa concepção de ordem, porque hoje a defesa da ordem é impressionante. Ontem eu vi o debate nos Estados Unidos, a maneira como a extrema-direita lá, através do Trump, defendendo a ordem. Não, é uma concepção de guerra, é uma concepção violenta. Então, para enfrentar as manifestações antirracistas. Portanto, essa ideia da ordem que eles resgatam para criar um sentimento na população, inclusive, do desespero, isso é um grande desafio para nós. Portanto, uma das mudanças profundas na luta pela democracia é enfrentar essa questão do que eu chamo autonomia, corporativismo e tutela militar. Colocou esse assunto, dá um programa inteiro, Zé Junino, e nós vamos fazer um programa sobre isso. Dá um programa inteiro, tem muita coisa sobre isso. Não, vamos fazer um programa sobre os militares. Inclusive, eu queria até aproveitar, antes de passar para o Walter, você tocou aí na questão das instituições falhadas. O Francisco Carlos Teixeira da Silva, o Chico Teixeira, vocês conhecem, nosso coordenador aqui do SOS Brasil Soberano, tem colocado exatamente isso na questão da transição de 85, né, que gerou a Constituição, de 87, 88, e depois, com 2016, ele coloca a história falhada. É isso que ele tem defendido e tem apresentado. Mas eu te agradecendo, Zé Junino, porque realmente esse tema é um tema muito amplo e você pôde ajudar os nossos internautas aí com relação aos militares. Quer dizer, não dá para entender uma força militar que se coloca distante do povo, porque Forças Armadas, Força Militar e povo tem que encaminhar juntas. E reprimindo o povo, reprimindo o povo. Não existe força militar sem povo. A força militar tem que estar com o povo e não contra o povo. Exatamente, ou então favorecendo que milícias possam se expandir pelo país afora, como temos visto no estado do Rio de Janeiro. Mas, Walter, uma internauta nossa aqui que está nos assistindo da Suécia, Maria Ribeiro Dabson, ela gostou muito da sua fala anterior e principalmente quando você colocou: é preciso nos aproximarmos da periferia. Isso é a construção do poder popular, está junto do povo. Parece que nos últimos tempos ficamos um pouco, ou muito talvez, longe da periferia, longe das comunidades. E aí vem uma questão, Walter, nessa eleição. E é um tema que você desenvolveu por esses dias, que é exatamente as pesquisas eleitorais que estão sendo divulgadas. Queria saber de você, com relação a esse tema que nós estamos tratando aqui, da democracia, das eleições, das forças populares, como é possível, Walter, fazer a leitura dessas pesquisas de opinião que estão sendo divulgadas pela grande mídia? Veja, eu acredito em pesquisas, mas para que as pesquisas não nos enganem, a gente tem que entender como elas são feitas. Por exemplo, pesquisas por telefone já trazem um viés social muito claro. Pesquisas por telefone exigem não só que a pessoa do outro lado tenha telefone, mas que ela tenha a disposição de ficar respondendo questões por um largo tempo. Questões políticas por um largo tempo. Quem é que tem, que tipo de gente tem essa possibilidade? Segundo lugar, pesquisas presenciais em época de pandemia são feitas da mesma forma como eram feitas antes? Terceiro lugar, as pesquisas têm margem de erro. Por exemplo, saiu uma pesquisa da Datafolha agora em São Paulo
que faz uma série de análises. Aí, quando você vai olhar, você descobre que a margem de erro que eles estão utilizando é 3%. Na prática, significa 3 para um, 3 para outro, pode significar 6 pontos. Portanto, qual é a validade exata disso? Sem falar de situações que a gente já viveu várias vezes em eleições em todo o país, né? Uma companheira estava me contando de uma cidade em que, na véspera da eleição, o candidato tinha 6% e, na hora da eleição, saiu com 22% das urnas. Então, a minha opinião é, pesquisa feita por nós é bastante confiável. Feita pelos outros, tem que ser olhada com lupa. Mas o que mais interessa não é a pesquisa, é a política. Porque, veja, se fosse por pesquisa, nós não tínhamos construído o que a esquerda conseguiu construir nesse país nos últimos 20 a 30 anos. Porque, em geral, as pesquisas jogam contra nós. Além disso, é preciso a gente olhar com atenção quem cresce aonde. Por exemplo, você tem candidaturas muito fortes em setores sociais e muito fracas em outros setores sociais. Você pode ter uma candidatura que é poderosa nos setores médios e é um desastre nos setores populares. Você tem que olhar para essas coisas. Então, o que eu diria, na minha opinião, a pesquisa é importante, a gente deve acreditar nelas, mas deve olhar com calma. E o importante mesmo é a tua decisão política, sobre o que você quer fazer, sobre que ideias você quer defender, que tipo de propostas você representa, qual é a perspectiva política que significa do ponto de vista do país, do ponto de vista do Estado, do ponto de vista da cidade, que perfil social você quer apresentar. Então, a minha opinião é essa. Eu acho que a gente está vivendo um momento, ademais, muito confuso, porque a pandemia jogou uma grande parte da esquerda numa espécie de semi-clandestinidade. Né? Nós estamos numa situação me escapa agora a expressão, de prisão domiciliar. Muitos de nós estamos nessa situação. Além do mais, as regras da campanha eleitoral mudaram, as datas mudaram, a dificuldade de fazer campanha. Então, assim, é uma situação muito diferente do normal. Mais do que nunca, a gente deve seguir o nosso instinto político e não ser empurrado por pesquisas eleitorais que não são feitas por nós e que não são, vamos combinar, o mesmo equívoco que às vezes a esquerda adotava nos governos, que era ser republicano, é o equivalente a achar que essas pesquisas são feitas com base na mais pura ciência e a gente deve acreditar nelas, como se elas não tivessem, como se não tivessem por trás instituições que têm interesse. Ou seja, sai uma pesquisa Datafolha Globo, não, essa é científica, porque quando está fazendo o seu jornal, a Folha e a Globo são sacanas, têm interesse político, têm viés de classe, mas quando fazem pesquisa, aí não, gente. Aí eles são 100% científicos. Pelo amor de Deus, né? E última coisa existe uma operação em curso no país que tem duas camadas. A primeira camada é fazer a direita triunfar. A segunda camada é destruir o PT. E aí nós temos que falar com nome e sobrenome. Certo? Tem companheiros e companheiras de esquerda com outras posições políticas que eu respeito, mas dado o tamanho que o PT tem, para a direita, o que joga, o que vale mesmo, é destruir o PT, porque eles sabem que se tem alguém, se tem alguma instituição, algum partido capaz de enfrentá-los, é o PT. Sozinho não, mas sem o PT não vai. Então eles estão numa operação para desmoralizar e destruir o Partido dos Trabalhadores. Por isso, às vezes as pessoas falam coisas sobre a campanha XYZ, desconsiderando esse detalhe. Que nós não estamos numa situação normal em que o partido pode fazer o movimento ideal. Nós estamos numa guerra de cerca e aniquilamento, em que a gente tem que sobreviver em combate. Então, 1000 perdões a quem não consegue entender isso. Mas nós estamos num momento em que a defesa do que o PT significa, do ponto de vista da grande disputa de projetos no país, tem que ser levada em conta em todos os movimentos que a gente faz em todos os locais. Por isso, eu, repito, acredito em pesquisas, tá certo? Mas eu tenho que ler elas direito, para saber o quanto elas podem me ajudar e o quanto devo deixá-las de lado e continuar seguindo o nosso instinto político, que é o que nos trouxe até aqui. Walter, exatamente isso. Por isso que eu te fiz essa pergunta, porque... na verdade, o que nós estamos hoje aqui refletindo e construindo, na verdade, como você disse, para apontar o futuro, é exatamente a resistência das forças populares. Existe resistência na periferia,
existe resistência no campo. Eles querem fazer acreditar, eles que eu me refiro, né, os controladores do Estado, eles querem desanimar as forças progressistas e desacreditar que não há resistência. E a resistência passa por aqui, inclusive. Por que nós estamos fazendo hoje e por que você, Walter, você, Genuíno, e muitos outros têm feito diuturnamente nesse país nos últimos tempos. Então, nós estamos aqui resistindo. Não vai ser pesquisa de opinião, né, de organização A, B ou C, econômica, que vai mudar a trajetória que nós queremos construir para o Brasil. Nós queremos um país efetivamente justo, com instituições que sejam verdadeiramente populares, que façam justiça social nesse país, o que nós, muito poucas vezes, só poderia dizer, muito esparsamente tivemos recentemente nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. E quero dizer para vocês que, olha, quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido. O nosso tempo, infelizmente, já passou mais de 1 hora. E temos muito e muito a conversar. Mas foi uma reunião aqui hoje, digo assim. Tenho certeza que os nossos internautas, telespectadores e ouvintes devem estar felizes como eu estou. Como acredito que toda a coordenação do movimento SOS Brasil Soberano. Porque hoje tivemos a oportunidade de apontar que o socialismo é a saída para essa tragédia que estamos vivendo no Brasil. E para o mundo também. Então, quero agradecer muito a você, José Genuíno, a você, Walter Pomar. Quero, inclusive, dar as palavras finais aí para fazermos esse encerramento nesse dia de hoje. José Genuíno, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade, me colocar à disposição e dizer para vocês que é muito importante esse diálogo. Nós somos militantes de causas, e militantes de causas coletivas. Nós sonhamos porque acreditamos que o sonho, quando é coletivo, ele é capaz de transformar corações e mentes para um projeto libertador. E é isso que está sentido a gente se organizar num partido, organizar em frentes, organizar em coletivos. Nós não podemos aceitar o pessimismo, o ceticismo, o individualismo. Eu gosto muito de uma frase: no sistema capitalista, quem se humilha morre. Quem luta corre o risco de morrer, mas está lutando e é só risco. Já a humilhação é a morte antecipada diante de um sistema perverso, preconceituoso, violento, que não tem nenhum sentido pela vida. É só a gente ver o que está acontecendo. Ontem, Jorge, eu vi um dado que eu não sabia. No debate lá nos Estados Unidos, falaram que tem um abrigo com 500 crianças que foram separadas dos pais. Esse é o capitalismo. Olha bem, criança separada dos pais, numa política contra os imigrantes. Veja bem a que ponto chegou. Quer dizer, aí a gente podia citar várias coisas, mas eu acho que só a luta é capaz de enfrentar essa situação. Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado, Zé Genuíno. É exatamente isso que nós acreditamos aqui. Nós estamos resistindo, Zé Genuíno e Walter, porque nós temos esperança. Esperança. Vemos que exatamente no Brasil, nesse momento, principalmente a partir da crise do golpe de 2016, as contradições estão ficando cada vez mais evidentes. E esse governo que está aí, com uma proposta antipovo, antinação, é a constatação da contradição. Por isso, nós acreditamos e temos muita esperança e força da transformação do quadro. Walter, muito obrigado. Suas considerações finais. Não, primeiro agradecer ao Genuíno, a você, Jorge, a quem estiver acompanhando aqui, quem vier acompanhar. Em segundo lugar, vou pegar carona aí na citação do Genuíno sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Veja, uma das coisas mais legais que tinha em Cuba, e ainda tem, é um outdoor imenso que diz: não sei quantas crianças estão dormindo na rua hoje e nenhuma delas é cubana. Parece um detalhe pequeno, mas não é, né? É uma sociedade que cuida dos seus. E aí você pega agora o caso da pandemia. A China tem uma população de 1 bilhão e 300 milhões. O Brasil tem 210 milhões. Como é que é possível que tenha morrido tanta mais gente no Brasil do que na China? Simples. Tem um Estado que se preocupa com a vida das pessoas.
Se você for um trabalhador comum, a tua chance de sobreviver na China, no Vietnã, em Cuba, na Venezuela, ou em países onde a esquerda já teve força, é muitas vezes maior do que a tua chance de sobreviver em países onde a esquerda está enfraquecida, onde o capitalismo reina, triunfa e faz o que quer. Então são coisas bem simples que as pessoas podem, através delas, perceber a diferença que faz você ter um regime social que é organizado pela ideia de beneficiar, melhorar a vida das pessoas, e um regime que é baseado na busca do lucro, né? E o Brasil, por fim, é um país que tem a possibilidade de construir uma sociedade muito melhor do que a que a gente já teve e do que a gente tem. Depende da política, depende da classe trabalhadora se conscientizar, se organizar e lutar. É isso. Muito obrigado aí pelo espaço. Nós aqui agradecemos. Esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, um programa e um movimento do Sindicato dos Engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Hoje contamos com José Genuíno e Walter Pomar. Aguardamos todos na próxima semana para um novo debate. Um adeus a todos. Até a próxima semana. Muito obrigado.